E se amanhã você acordasse e descobrisse que perdeu tudo? Tudo aquilo que você passou a vida inteira para construir, para proteger, como família, prestígio, carreira, patrimônio, saúde, relacionamentos, amigos, enfim. Acordasse de uma hora para outra e descobrisse que você perdeu tudo. Quem ou o que continuaria vivo aí dentro de você? Pense comigo, duas pessoas que passam exatamente pelos mesmos momentos traumáticos, duas pessoas que passam pelo mesmo divórcio, mesmo diagnóstico de doença grave, pela mesma falência, pelo mesmo luto, por uma demissão após anos de trabalho, por uma quebra de empresa, né, por uma falência. E ainda assim essas duas pessoas pegam esses dois sócios de falência, seguem caminhos opostos após a falência. Um se endivida, vai para as dívidas, e o outro tem um caminho do sucesso. Por que um parece que sofre mais do que o outro? Essa pergunta fica aqui, não quer se calar. Então nós imaginamos dois irmãos, pense comigo, os dois irmãos aqui, mesma circunstância, mesmos pais, mesma criação, mesmo fato, né? Após anos de convivência, conflito, os pais decidem se separar. O primeiro irmão, ele não aceita o divórcio. Ele diz: minha família terminou, minha família acabou. Ele rejeita qualquer recomeço. Então qualquer relacionamento da mãe com uma pessoa nova ou do pai com uma outra pessoa vai ser rechaçado por esse irmão, por esse filho. Já o segundo, né, o segundo filho ou irmão, ele diz: pela primeira vez na minha casa existe paz. Não existe mais discórdia, não tem mais gritos. Meu pai não grita mais com minha mãe não briga mais com meu pai. E minha mãe voltou a sorrir, ou meu pai voltou a sorrir. Então nós pegamos esse exemplo aqui dos dois irmãos, filhos de mesmo pai, de mesma mãe, as mesmas brigas, mesma casa, mesmos fatos, tudo ao redor a mesma coisa. O que muda? É o pai? Não. É a mãe? Não. É o divórcio? Não, absolutamente não. O que muda de um para o outro é o significado. Não são fatores externos que mudam ou moldam a sua vida, mas são significados que cada um de nós atribuímos aos fatos que acontecem na nossa vida. Eu demorei anos e anos para descobrir isso. A morte do meu pai fez com que minha mente voltasse anos antes e lembrasse de fatos que estavam adormecidos, né? Nós tivemos uma briga alguns anos antes e ficamos durante um bom tempo sem nos falar. O pior dia da vida dele, nós estávamos no sítio Juquitiba e ele, no meio da madrugada, eu ouço gritos, né, da minha mãe chamando meu nome, desço escadas correndo e eu vejo meu pai todo ensanguentado. Era vômitos de sangue sucessivos, só sangue, sangue. Naquele dia em que eu estava perdendo meu pai, indo para o hospital, foi não sabendo o que estava acontecendo, né? Aquele momento foi traumático. Foi o pior dia da vida dele, mas foi o nosso melhor. Foi nosso momento de conciliação. Foi um momento que eu disse coisas para ele que eu sempre esperava que ele falasse para mim. Depois desse evento, ele ficou 17 dias em coma, perdeu muitos litros de sangue, mas ele acordou e nós tivemos mais 5 anos, embora debilitado cada vez mais, o tempo passado nós tivemos ainda mais uns 5 anos pela frente. E esses últimos 5 anos para mim foram muito importantes, porque foram os melhores. Eu podia abraçar meu pai, falar que eu o amava e vice-versa. Então quando meu pai faleceu, não era a questão da morte, porque eu sabia que ele ia morrer, eu sabia que ele estava sofrendo e sabia que a morte era o melhor para ele. Mas a minha mente me castigou e judiou justamente pelos períodos que a gente ficou sem nos falar. Eu demorei anos para entender que se eu quisesse mudar a minha vida, se eu quisesse mudar a minha história, se eu quisesse mudar a minha relação com ele, esse poder nunca esteve nas mãos dele. Nunca esteve nas mãos de outra pessoa, sempre esteve nas minhas mãos. E isso aí, até chegar nesse nível de consciência, de entendimento, eu sofri demais. Então, 2 anos depois da morte do meu pai, veio o luto do suicídio do Fábio.
E aí me afundou mais, principalmente porque o Fábio era um cara que a gente sempre procurava um ou outro, não era todo dia que a gente se via, nós trabalhávamos na mesma empresa, mas em prédios distintos, mas toda vez que a gente se via, um via o outro, um fazia questão de parar alguns minutinhos ali, rápido, alguns segundos para conversar rapidamente, brevemente, às vezes estendia até o café e muitas vezes, como ele era um bom fumante, a gente descia até o fumódromo, que era entre um prédio e outro, e ali continuávamos as conversas. Eu conhecia ele pelo menos há uns 7, 10 anos aí, enfim, tranquilamente, e nunca deu indícios de suicídio. Então, quando isso me pegou, essa dor me fez colocar as coisas no papel. E ali eu descobri que você não pode mudar os fatos do passado, você não pode mudar as perdas, você não vai entender. Eu queria entender o porquê o Fábio tirou sua própria vida, queria entender porquê minha relação com meu pai descambou para um outro caminho, até a gente chegar ao nosso perdão. Que você não pode impedir perdas, que você não pode controlar tudo o que acontece. Às vezes não está na sua mão, os eventos externos às vezes não estão na nossa mão. Mas o que nós podemos impedir é que o pior acontecimento da nossa vida dite ou continue dizendo quem você será. A gente pode, né? Nós temos um poder de ressignificar o que te fez travar, o que te fez cair, o que te fez falhar, o que te fez levar você para pensamentos errados. E o poder está em ressignificar no que te faz falhar, o que te faz cair, o que te faz errar, e para que você não perca força no deserto. Quando você está passando o pior momento da sua vida, né, nesse momento ali turbulento entre 2013 e 2015, né, foi um momento também de maior questionamento sobre os acontecimentos da vida, sobre onde tudo estava desmoronando, e foi o meu encontro. O seu deserto, o deserto da sua vida, é o mesmo momento para a sua redenção, o mesmo momento para a sua transformação. Ninguém passa na vida sem passar pelo deserto. Acontece que nesse pior momento, no sofrimento do ser humano, é o local que você está mais frágil, mais fragilizado, emocionalmente às vezes quebrado, com pensamentos muitas vezes destrutivos, que você levou anos para construir, parece que desaba, desmorona de uma hora para outra. E eu descobri que ressignificar os acontecimentos, os fatos, é o que muda a sua vida. Foi por essa descoberta que nasceu o Transformando Lágrimas Vitória, um projeto que eu tenho audacioso, que devolve às suas mãos o verdadeiro poder de mudar a sua própria história, através de novos contornos, de nova visão, de novos significados. Os dias ruins, infelizmente, também chegam para as pessoas de bem, de bom coração. Tragédias que não deveriam acontecer, acontecem a todo momento. Eu não minimizo a sua dor. O que eu posso afirmar é que o seu sofrimento não precisa governar o seu futuro. Nova direção, novo propósito, novos contornos para o seu futuro, porque você merece transformar as lágrimas de hoje na sua grande vitória de amanhã. Fica com Deus, um grande abraço. Bruno Ortega.